Fique atento à hora para não perder o seu compromisso. São 6 horas e 19 minutos. Agora nós vamos falar sobre a saúde da vista. Uma pesquisa mostrou que as mulheres sofrem mais com doenças relacionadas aos olhos. Mas você sabia que alguns cuidados básicos do dia a dia podem ajudar a melhorar esses números? Vamos ver. A Aline nasceu com um problema na vista e não enxerga nada do lado direito. Ela tem a doença do nervo óptico atrofiado. Descobriu aos 3 anos de idade. Por causa disso, sempre forçou bastante o outro lado. E hoje sofre com miopia e astigmatismo do lado esquerdo. 7,5 de grau. Eu tenho que lubrificar agora o meu olho com um colírio específico o resto da minha vida, para não ocasionar problemas aí de inflamação ou algo maior. Para piorar um pouquinho, sempre foi apaixonada por games e a profissão dela é ligada a isso. É técnica em videogames. Trabalha consertando placas. Um trabalho minucioso que força ainda mais a vista. Recentemente eu tive uma inflamação nos olhos e eu tive que ser, vamos supor, afastada um pouco do que eu trabalho pesado, que é com placas. Então agora eu estou mais trabalhando com videogames ainda, mas com partes menos minuciosas assim. E claro, tendo cuidado de sempre hidratar o olho, né, para que não ocorra novamente essa inflamação. Por isso, o colírio está sempre por perto. E ela está certíssima. É preciso hidratar. No caso da Aline, ela já nasceu com uma doença congênita e o outro olho sofreu por conta disso. Mas uma pesquisa realizada por um instituto americano, realizado em pelo menos 7 países, identificou que as mulheres são mais prejudicadas na visão do que os homens. O levantamento mostrou que as brasileiras reclamam com mais frequência de problemas nos olhos do que os brasileiros. E 57% das mulheres dizem ter problemas na visão, enquanto o percentual masculino é de 47%. As mulheres após os 45, 50 anos têm um decréscimo de hormônios importantes que afetam a elasticidade da pele, a lubrificação da superfície ocular. A gente vê bastante, pelo biotipo, aquele acúmulo de bolsa de gordura na pele, aquilo vai tracionando a pálpebra ficando mais exposta, a superfície do olho é mais seca. Lembrar também que o filme lacrimal, ele não é produzido com a mesma qualidade quando se tem a quantidade hormonal certa, e isso tudo leva a outros problemas. Por isso, a importância de se consultar um oftalmologista periodicamente. Porque existem doenças silenciosas, como o glaucoma, por exemplo, que causa a cegueira irreversível. Mas se descoberta a tempo, tem tratamento. A gente não percebe quando tem glaucoma, a gente só descobre que tem glaucoma quando vai ao oftalmologista. Muitos pacientes têm história familiar e isso nos ajuda, eles procuram um pouco mais cedo. Mas o glaucoma, inicialmente, ele não causa sintomas perceptíveis. No início, o paciente perde a visão periférica e muito pouco da sua visão periférica. Ele pode ficar cego, sim, depois de vários anos de doença descuidada, de doença com evolução que não foi acompanhada, etc. Lembrar que o tratamento hoje é feito à base de colírios, existem alguns remédios orais também, a gente pode usar laser e pode até fazer cirurgia. Todos esses tratamentos são para controlar e estabilizar a doença. Nenhum desses tratamentos devolve visão ao doente que já perdeu visão por glaucoma. E aí existem as dúvidas frequentes. Óculos escuros, pode? Óculos escuros, sim, com 100% de UVA e UVB. Aquele mito de sempre. Ficar em frente ao computador e à televisão prejudica a vista? Tem um fundo de verdade. Computador e televisão em excesso deixa o nosso olho mais seco. Tem um estudo que fala que o intervalo do piscar aumenta. A gente normalmente pisca entre 3 e 5 segundos e o intervalo aumenta para cada 7 segundos quando a gente está diante de alguma tela. Além disso, o brilho da tela tem que ser um pouco diminuído, a distância tem que ser um pouco maior e o mais interessante é manter alguns intervalos. Por exemplo, você vai ficar 4 horas na frente do computador para fazer um trabalho. A cada 40 minutos, 1 hora, é bom levantar, tomar uma água, dar uma volta, esticar as pernas, dar um descanso. Olhar para o ponto mais longe possível, porque dessa forma a gente descansa um pouco a visão mesmo, tem uma estrutura dentro do olho que se relaxa quando a gente faz isso. E pronto, pode se usar. Hoje em dia é impossível viver sem computador. E para finalizar, e aí, doutor, o colírio pode ser usado com frequência? Colírio sim, porém a gente precisa da prescrição do oftalmologista. Então procure seu oftalmologista e peça se você usa muito computador, se você trabalha em ambiente cheio de ar-condicionado,
E se você tem sensação de ardência, de olho seco, peça um colírio lubrificante do seu oftalmologista. Todo mundo pode usar e deve usar. Mas é bom lembrar, o ideal é sempre procurar um oftalmologista. Afinal, a saúde dos olhos também é muito importante. E muitas vezes a gente só dá importância quando tem um problema muito mais sério. Depois que eu tive a primeira inflamação, eu passei a me cuidar, entendeu? Porque, assim, eu não dava muita... era uma dor de cabeça, ou é uma dor nos meus olhos, porque eu já tenho problema de vista, então não dava essa atenção. Então, tem que ir logo que der um sintoma, tem que ir logo ao médico antes que ocorra uma coisa pior ainda. A gente vai falar agora de saúde, continua falando sobre esse assunto, né, mas fazendo um alerta. O assunto da nossa entrevista de hoje é o tabagismo e os sérios problemas que ele representa para quem fuma ou para quem convive com os fumantes. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o câncer de pulmão, por exemplo, mata mais de 1.600.000 pessoas por ano. E mesmo diante desses números alarmantes, o tabagismo deve continuar fazendo vítimas, né? Só que em Manaus, mais de 13% da população é de fumantes. E para falar mais sobre esse assunto e fazer esse alerta, né, nós vamos receber o cirurgião oncológico Manuel Jesus Pinheiro Júnior. Bom dia, o senhor é gerente, né, da cirurgia abdominal da Fundação SECOM. Seja muito bem-vindo ao programa Amanhã no Ar. Vamos começar falando primeiro desse assunto tabagismo, doutor Jesus Pinheiro, porque a gente sabe que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Normalmente é um dia que já é usado para fazer o alerta contra o cigarro e contra todos os outros produtos que contêm tabaco, que são muito prejudiciais à saúde. Bom dia. Bom dia, Téia. Bom dia a todos os telespectadores. Esse dia é muito importante para a gente ter como alerta, né? Todo dia deve ser o dia de combate mundial ao tabaco, mas hoje a gente tem como dia importante para chamar a atenção de toda a sociedade. Você vê que essa substância, o tabaco, ela consegue ser responsável por 20% de todos os tipos de câncer que a gente tem. Então imagina uma única substância ser responsável por quase um quarto dos tipos de câncer que a gente tem. Então é muito importante que a gente tenha esse dia e que a gente consiga conscientizar a sociedade. Doutor Jesus Pinheiro, o tabaco, né, está normalmente associado ao câncer de pulmão, né, porque você usa as vias respiratórias para ingerir o cigarro, vamos dizer assim, mas outros tipos de câncer também são provocados pelo uso do cigarro, né? Isso, o tabaco é responsável por cerca de 8 a 10 tipos de câncer diferentes em órgãos diferentes no corpo da gente, né? Quando a gente inala a fumaça do cigarro, essa substância percorre todos os lugares do nosso corpo, porque o pulmão absorve essa substância e joga isso para dentro da corrente sanguínea. E aí o tabaco e as substâncias, mais de 54 substâncias que têm a ver com a formação do câncer, ela roda em todos os sistemas. Então a gente tem relação direta do tabaco com câncer de boca, com câncer de laringe, com câncer do pulmão, câncer da traqueia, câncer de estômago, câncer de mama, câncer da bexiga. E até o câncer do colo do útero, né, que é muito comum nas mulheres. Essa relação do tabaco não é muito bem estabelecida para o câncer de colo uterino, mas a gente sabe que as mulheres fumantes têm prognóstico, ou seja, têm evoluções piores do que as mulheres que têm câncer de colo uterino e que não fumam. Portanto, está muito relacionado a esses tipos de câncer. E a gente tem que lembrar também que esse tipo de substância está relacionado com uma das doenças que mais mata no mundo, além do câncer, que são as doenças cardiovasculares. Não é só o câncer, né? Tem a questão também da pessoa acabar tendo problemas de coração, problemas em outros órgãos, né? Justamente por conta do uso contínuo do cigarro. Exato. No Ministério da Saúde tem feito campanhas que botam fotos de pacientes nas carteiras de cigarro, né? E a gente vê realidades muito cruéis com o uso do tabaco, né? Então, pessoas que têm pernas amputadas, braços amputados, doenças cardiovasculares difíceis de tratar, precisando de cirurgias complexas. Mas relacionado ao câncer, a gente tem uma realidade muito triste. A gente tem quase 60% dos doentes do Brasil, e o Amazonas não é diferente, que chegam no estadiamento bastante avançado em relação ao câncer.
Então, você imagina, 60% chega em estágio avançado e o cigarro é responsável por 20% desses tumores. Então, quanto a gente não conseguiria ter prevenção, não ter câncer, se a gente não fumasse? Se não tivesse tido aquelas campanhas que foram muito bem feitas na década de 60, com aqueles cigarros conhecidos, o cowboy, tudo isso. Pois é, o interessante, uma coisa que é incrível na indústria da publicidade é que o cigarro acabou aumentando muito seu consumo porque era associado a uma imagem de saúde que não condiz de maneira alguma com o que o cigarro realmente provoca no organismo da gente, né? Exato. Isso foi uma estratégia de marketing da indústria tabagista americana, né? Então, naquela década, eles conseguiam fazer essas associações para justamente pegar os públicos que queriam fumar, né? Então, você via que no cinema os mocinhos é quem fumava, né? As moças bonitas fumavam. E aquelas propagandas de saúde que tinham de uma marca de cigarro com esporte, radicais, tudo isso ligado à boa saúde para pegar o público jovem também. Propaganda que, inclusive, hoje em dia é completamente proibida, gente. A publicidade, inclusive, não utiliza, proíbe esse uso de propaganda. Exato. Agora, vamos falar sobre o que realmente importa. Esse alerta é importante a gente fazer nesse Dia Mundial Sem Tabaco, mas a prevenção é realmente ainda a melhor maneira de você conseguir evitar essas doenças? Quer dizer, deixar de fumar e não tem outro jeito? Exato. A gente tem duas coisas importantes quando a gente está falando de prevenção. Uma coisa é prevenção, ou seja, você ter uma atitude que evite a doença. E a outra é o diagnóstico precoce. Em relação ao tabaco, se a gente não fumar, a gente está realmente prevenindo as doenças acontecer. A gente só tem 10% dos cânceres relacionados a doenças hereditárias, ou seja, fatores genéticos. A grande maioria das doenças, 90%, é associada a fatores externos. E o cigarro é um fator externo. Então, se você deixa de fumar, você evita realmente uma quantidade enorme de câncer do ser humano. Agora, normalmente, quem consome o cigarro, né, não deixa de fumar porque sabe que é muito difícil, né? A nicotina é ali um fator de realmente que causa dependência química, uma dependência muito séria. Agora, qual é que é o recado para essas pessoas? Deixar de fumar é realmente possível, né, doutor Jesus? Obviamente que a gente tem uma dificuldade enorme e a gente precisa dizer também que a associação do cigarro com o álcool, que é muito bem estabelecida, ela aumenta ainda mais a quantidade de câncer que a gente tem no corpo. Então, portanto, a associação de dois fatores externos aumenta a quantidade. Mas a pessoa consegue deixar de fumar. Basta ter vontade, força de vontade, e hoje em dia tem vários programas que têm relacionados a deixar de fumar. Eu acho que, se eu não me engano, a Universidade Federal do Amazonas, no ambulatório de pneumologia, tem um programa contra o tabaco. E existem várias formas de você procurar ajuda, né? Existem desde tratamentos psicológicos até tratamentos com substâncias que substituem o tabaco, né? Chicletes, enfim. Tem uma série de medicações que você pode ter para evitar esse mal. Basta procurar um profissional de saúde especializado nessa área, geralmente o pneumologista. Pois é, a gente tem inclusive em algumas unidades básicas de saúde, né, programas que funcionam justamente para ajudar as pessoas a acabar com a dependência do cigarro. A gente tem inclusive uma arte, se eu não me engano, onde a gente trazia alguns desses programas que são usados, né, que são muito comuns, que funcionam nas unidades básicas de saúde. São programas onde normalmente a pessoa recebe apoio psicológico, a gente recebe realmente toda a atenção e, quando necessário, recebe a receita para medicação. Que essa medicação, inclusive, né, doutor Jesus Pinheiro, ela precisa do acompanhamento médico. Sim, o acompanhamento médico é primordial nessa luta contra o tabagismo, né? A pessoa, quando está diante do médico, quando está diante de uma consulta, ela para um tempo e começa a pensar no que realmente importa para ela, né? A consulta médica também tem esse papel de fazer a pessoa parar aqueles minutos que está diante do médico para refletir e ver a importância do combate ao tabagismo.
Então, a dica que a gente dá para todo mundo realmente é procurar uma unidade básica de saúde, né? Procurar essa unidade para conseguir esse apoio médico e psicológico, porque a gente sabe que é muito difícil. Doutor Jesus Pinheiro Júnior, né? A gente conhece muito seu pai, porque ele também trabalha na prevenção, trabalha também com os pacientes oncológicos. Mas, doutor Jesus Pinheiro Júnior, quero agradecer a sua participação aqui hoje no Manhã no Ar, trazendo esse alerta tão importante para a população. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e dizer que a Fundação SECOM está disponível a todas as pessoas que precisem procurar seus serviços. A gente tem um carinho enorme nos pacientes que a gente trata. Ok. Bem, a gente mostrou no início do programa que 100% da frota de ônibus na cidade está parada. Essa informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria de imprensa do Sinetran. O Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo aqui de Manaus, inclusive, divulgou uma nota numa rede social, né? O Sinetran participou de uma reunião junto com o Sindicato dos Rodoviários, mas os dois não entraram em acordo. A Priscila Cerdeira, né, nossa repórter, acompanhou o desfecho dessa reunião que aconteceu ontem. Vamos ver. Não houve acordo entre o Sindicato dos Rodoviários, Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros. O impasse agora é com relação à data para começar a fazer o pagamento de 6,5%, um aumento exigido pelos motoristas de transportes coletivos. Segundo o diretor-presidente do Sinetran, as empresas pedem um prazo de 2 meses a mais para começar a fazer esse pagamento. Está muito perto agora nós chegarmos realmente num acordo, porque em percentuais nós já chegamos, que eles pediram 6,5%, só que eles pediram para junho. O que nós pedimos foi um prazo até julho e agosto para dar esse percentual. Então eu acredito que está muito perto de uma negociação, então a porta ainda está aberta e eu ainda acredito que em breve, isso um dia, em 2 dias, tudo isso estará resolvido. O Sindicato dos Rodoviários não concordou em esperar esse tempo e, portanto, a greve será mantida por tempo indeterminado. Nós vamos agora à nossa interação com a Rádio FM O Dia, conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli, né? Cleiton, bom dia. Cleiton, eu já vou começar te convidando para a gente ir até a garagem da Eucatu, na zona norte de Manaus, onde a gente está com a repórter Amanda Amorim, que vai trazer informações para a gente de como é que está a movimentação lá. Amanda, eu queria que você explicasse, né, para a gente como é que está essa movimentação aí. A gente já tinha mostrado uma imagem dos rodoviários parados e eu estou vendo que você está com todos eles aí cercados. O que eles estão falando sobre a paralisação nesta quinta-feira, nesse feriado? Bom dia. Oi, Teia. Muito bom dia para você, bom dia ao Cleiton, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Olha a movimentação intensa aqui dos trabalhadores na Eucatu, que fica no bairro da Cidade Nova. Esses trabalhadores acabaram de afirmar aqui para a nossa equipe que eles vão manter aí 100% da frota de ônibus nas garagens. Essa decisão foi anunciada, como a gente viu aí na reportagem da Priscila Cerdeira, ontem pelo sindicato, após uma terceira tentativa de acordo com o prefeito e representantes aí do Sinetran, que negaram qualquer tipo de reajuste salarial e também manutenção dos benefícios. A gente vai conversar aqui com o Elcio, que ele é um dos secretários aí gerais do sindicato. Elcio, eles não entraram em nenhum acordo com vocês? Vai manter mesmo 100% da frota? Como é que é nas garagens? Eles não entraram em nenhum acordo, a alegação deles diz que não tem dinheiro para poder pagar. Nós já temos 13,5% que ganhamos do dissídio do ano passado, que eles também disseram que não vão ter como pagar. O retroativo também diz que não vão pagar. Está ameaçado de tirar o plano de saúde ainda e só querem negociar o que é benefício para eles, que é a compensação de hora, o contrato intermitente, que é o horista. O que é bom para eles querem, mas o que é bom para o trabalhador eles não querem. Então o trabalhador desses últimos 2 dias aí saiu para trabalhar uma parte da frota, mas hoje, diante dessa negativa do Sinetran de querer fazer um acordo, hoje parou 100% e vai ficar parado até que se resolva o nosso problema. A gente espera que hoje eles sentem com a gente de novo e tragam uma proposta viável para o trabalhador. O que vocês gostariam? Nós queremos o reajuste do salarial do ano passado. Quanto? Quanto por cento? Foi 13,5% que nós ganhamos, mais o retroativo e mais o reajuste salarial desse ano, que nossa data base é 1º de maio. Nós já estamos desde maio do ano passado sem receber aumento de salário. O que nós queremos é receber nosso aumento de salário, a manutenção dos nossos benefícios, do plano de saúde, ticket refeição, cesta básica. O que a gente quer é a manutenção do nosso benefício também.
A gente espera que hoje possa chegar num acordo. O que o prefeito diz referente a isso? O prefeito só disse que vai estar com ação contra os sindicatos. Só. A conversa só foi essa daí. Mais nada. Somente isso? Somente isso aí. E olha só, devido a essa questão, a gente vai mostrar aqui que os trabalhadores, eles decidiram mesmo cruzar os braços nesta quinta-feira. Muitos chegaram cedo e eles já alegaram que os ônibus não vão sair, inclusive aqui da Eucatu, vão permanecer na garagem. E isso acaba afetando consequentemente aí o próprio usuário do transporte coletivo. A gente vai conversar aqui com um outro trabalhador. Você estava me explicando que é mecânico da Eucatu há algum tempo. Como é que é essa questão para vocês? Ter os benefícios negados? É porque se a gente não for lutar no nosso direito, né, a gente nunca consegue nada, né? E o culpado disso não é a população, não somos nós, é o próprio prefeito que não entra em acordo com o nosso sindicato, né? Que se viesse resolver logo isso, seria bom para todos, né? Porque a população sofre e não é nosso interesse prejudicar a população. Mas o prefeito é o culpado de tudo isso, que não chega a um acordo com os dois sindicatos. E olha só, a gente vai mostrar aqui um pouquinho aqui como é que está a movimentação aqui na garagem da Eucatu. Vou pedir para o meu cinegrafista, Tarcísio Éden, mostrar um pouquinho. Olha só, Teia e Cleiton, os ônibus seguem aqui na garagem da Eucatu, não vão sair nesta quinta-feira. Isso vai afetar, consequentemente, o usuário do transporte coletivo, mesmo sendo um feriado. Muitas pessoas que poderiam aproveitar esse dia para passear ou para se deslocar para um outro local da cidade vai sentir uma certa dificuldade, viu? E é importante enfatizar que essa já é a terceira tentativa, né, que a categoria tenta aí para tentar pelo menos um reajuste salarial e a manutenção dos benefícios. A gente também cita que uma determinação da Justiça prevê que a categoria pague aí uma multa de R$30 mil por hora de paralisação. Mesmo assim, os rodoviários afirmaram que a greve é por tempo indeterminado e pretendem aí recorrer juridicamente, viu, Teia? A gente sabe que eles vão recorrer juridicamente, mesmo assim, quem acaba sentindo esse reflexo dessa paralisação são os usuários do transporte coletivo. Eu volto com você e daqui a pouco a gente retorna aqui na programação do Manhã no Ar, trazendo mais detalhes dessa paralisação do transporte coletivo, que hoje é 100%. Na terça-feira, 30%, né, dos ônibus ficaram, na terça-feira, perdão, 70% dos ônibus ficaram nas garagens e 30% circularam. Ontem, eles afirmaram que 70%, né, desses ônibus iriam circular e 30% iria ficar na garagem. E hoje, eles já afirmaram que 100% vai permanecer nas garagens. Teia Morel. Amanda Amorim, muito obrigada. A Amanda vai continuar na garagem de ônibus aí acompanhando todo esse processo, trazendo mais novidades para a gente em tempo real aqui ao vivo. A gente só lembra, viu, que essa multa que o Sindicato dos Rodoviários vai pagar, ela já está em R$200 mil. Ela foi aumentada por uma decisão aí da presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Agora sim a gente vai conversar, né, com o Cleiton Pascarelli. Cleiton, agora sim, bom dia. A gente está acompanhando aí em tempo real, né, a paralisação de 100% da frota dos coletivos. 3 dias de paralisação e já está cada vez mais complicada a situação do Manauara, né, do amazonense. E é complicado nisso. O que eu não consigo entender, Tia Morel, é por que a prefeitura não tem um plano de emergência para suprir a necessidade da população. Tudo bem que hoje é um feriado, né? Poucas são as pessoas que saem para trabalhar, por exemplo, enfim, que dependem de um transporte. Mas vindo aqui para a rádio, eu observei, por exemplo, ali pela Avenida Maripiranga Monteiro, próximo à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, vários micro-ônibus do transporte alternativo, esses amarelinhos, circulando pela cidade, lotados. Eles já poderiam, assim como os executivos, estar circulando pela cidade anteontem, com o início da paralisação dos rodoviários, como um plano de emergência, entendeu? Mas isso não é levado em consideração e a prefeitura não se organiza para isso aí. Pelo contrário, demorou muito a sentar para negociar anteontem com os rodoviários e com os empresários do sistema de transporte coletivo. Ontem à tarde ainda
no fim da tarde, né? Ainda voltou a se reunir com os rodoviários e com os empresários, mas não conseguiu mediar um acordo ainda. E hoje os rodoviários estão aí com 100% da frota parada. 100% da frota parada. Isso eu nunca vi em canto nenhum do Brasil ainda, né? É uma paralisação tão feroz, forte, tão né? forte quanto essa daí. Já somos no terceiro dia, já estamos no terceiro dia de paralisação. Complicadíssimo demais e estamos reféns realmente dos rodoviários. Pois é, e o Sinetran diz que também está de mãos atadas, né, Cleiton? O Sinetran está completamente sem saber o que fazer nessa situação, porque o único recurso que eles teriam é justamente contar com a justiça. Já teve o aumento da multa, que começou em R$30 mil por hora, depois passou para R$200 mil por hora, e mesmo com o aumento dessa multa, ainda não tinha tido a previsão de que 100% da frota ia ficar paralisada, né? E o Sinetran, inclusive, parece que agora vai ser responsabilizado, né, pela Prefeitura de Manaus. Ou pelo menos é isso que o prefeito diz que é responsabilizar também o sindicato das empresas, né, Cleiton? Pois é, o prefeito está com esse mantra aí desde anteontem, né? Alguém soprou no ouvido dele, diz que vai processar aí as empresas também, e ele está com esse discurso de que vou processar, mas até agora não se sabe, pelo que se sabe, não fez nada. Não fez nada para efetivamente conseguir uma resposta para a sociedade. O que a gente sabe é que as empresas ontem, depois da reunião que houve, chegaram a dizer que estão aí próximos, sim, de um acordo com os rodoviários. O que eles querem é determinar os prazos para que se consiga dar esse aumento salarial para os rodoviários. Já os rodoviários disseram que estão bem longe de qualquer acordo e que não vão aceitar nada muito fácil assim, não. Enfim, enquanto isso, a gente está aguardando aí para ver o que realmente acontece. Vai ser, os sindicatos vão ser acionados na justiça ou não? Tudo depende agora, depois do feriado, né, possivelmente. É bom lembrar que o prefeito ontem declarou também que está aí à disposição dos dois sindicatos se quiserem negociar, inclusive no feriado. Pois é, o que parece é que processar não está dando resultado nenhum. Se desse resultado, os sindicatos rodoviários já teriam interrompido essa greve, que o sindicato aparentemente quer realmente é um acordo. O Sinetran também diz que quer, no caso, contrapartidas, porque não consegue arcar com esse prejuízo. Enfim, é uma queda de braço realmente muito complicada. Agora, Cleiton, ontem a gente falou também de uma outra paralisação, que é a paralisação de petroleiros. E a gente teve a notícia hoje de que a Petrobras voltou a aumentar, né, a subir o preço da gasolina depois de 5 quedas consecutivas do valor do combustível. A partir de hoje, o preço nas refinarias vai subir 0,74%. Ou seja, vai passar quase R$ 2,00 por litro nas refinarias, né? O que você acha disso? Como é que você vê esse aumento, que é ruim para todo mundo, né? É péssimo para todo mundo. Agora, é bom lembrar que apesar de ele não chegar nem a R$ 2,00 nas refinarias, com a carga tributária em cima e com todos os impostos e tudo mais, ele chega aos quase R$ 5,00 na bomba para o consumidor. Né? Tá aumentando aí algo em torno de R$1 no real. 10 centavos, fica algo em torno de 10 centavos aí no aumento real lá na refinaria. Né? Não se sabe se os empresários vão repassar para o consumidor final, por enquanto não. O fato é que, inclusive ontem, após a paralisação dos petroleiros, os engenheiros da Petrobras, a associação que representa os engenheiros da Petrobras, emitiu uma nota dizendo que também é contrária à atual política de preços da Petrobras, inclusive apontou ali várias informações e demonstrou vários dados que mostram que, diferentemente do que aplica o governo, do que diz o governo, de que isso só está melhorando o desempenho da Petrobras no mercado internacional, a associação afirma que, pelo contrário, está denegrindo, está piorando a imagem internacional da empresa, que só tem perdido para os concorrentes que estão conseguindo importar dos Estados Unidos o petróleo para distribuir aqui no Brasil também. Enfim, acaba que a empresa
que, segundo o governo, estaria ganhando um maior mercado, está, na verdade, perdendo, inclusive, faturamento, Thea Morel. Pois é, uma política que está fazendo mal para todo mundo, está fazendo mal para a economia do país, né? Inclusive para quem está lá dentro da Petrobras. Como você mesmo disse, né? Abrir espaço para a importação dos combustíveis num país onde a gente tem uma produção tão grande, né? É realmente um retrocesso econômico que a gente não pode ignorar, mas o presidente diz que não sabe ainda, que há a possibilidade de mudar essa política econômica, mas não sabe se vai conseguir. Enfim, é um impasse, uma novela que ainda com certeza tem muitos capítulos pela frente, né, Cleiton? Com certeza. A gente vai acompanhar tudinho para trazer informações aqui para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte. Cleiton Pascarelli, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar. A gente com certeza vai continuar acompanhando aí toda essa história, né? Mas a gente vai voltar a falar dos problemas no transporte coletivo aqui no Manhã no Ar, né? Porque as alterações no itinerário de linhas do transporte coletivo, de ônibus, têm desagradado muito os usuários. Moradores do bairro Santo Antônio fizeram um protesto ontem contra a mudança de rota da linha 111, que agora não vai mais até o centro da cidade. Segundo os moradores e usuários do transporte, a linha 111, que fazia o trajeto bairro centro da cidade e até o terminal do centro, a linha passou a ter o ponto final na Praça da Saudade. E isso está prejudicando muitas pessoas, inclusive as pessoas resolveram fazer uma manifestação, um protesto, aqui no terminal da linha 111. E eles querem justamente isso, que a rota permaneça até o centro e não pare mais na Praça da Saudade. Olha, infelizmente, nossas crianças que estudam no centro da cidade de Manaus, nossos idosos, infelizmente ficam desfavorecidos. Por quê? Porque tem que descer na Praça da Saudade e pegar uma outra condução e ir até o centro da cidade de Manaus. Então isso está fazendo com que o fluxo venha aumentar dentro do transporte coletivo, o único que nós temos dentro do Santo Antônio, que é o 111. Chegaram a falar alguma coisa? Qual a justificativa para que essa rota fosse reduzida? Falaram em mobilidade urbana, entendeu? Que era para a questão do desafogamento do centro, entendeu? Por conta dos engarrafamentos. Só que essa linha ela tem 50 minutos. A maior parte dessa linha ela roda dentro do bairro de Santo Antônio. Ela pega a parte do centro e só a parte do Olímpico. Agora, se eu já pensou, eu vou sair daqui da Praça da Saudade, lá no Mercado Grande, com a sacola de peixe para comer, não dá. Só porque eu não pago mais, mas eu já paguei, porque eu tenho 70 anos, não vou andar essa distância toda. A minha filha estuda lá no centro, agora ela vai a pé, daí da Praça da Saudade, lá para Joaquim Nabuco, para ser assaltada com um monte, a vizinha dela foi assaltada aqui. Porque ela foi dar a volta ali, assaltaram ela bem aqui, porque o ônibus não vem mais para cá, o 111. Esse é um ponto que tem que ser observado, é a questão da segurança. As pessoas que param na Praça da Saudade têm que caminhar um longo percurso. Você, inclusive, já foi assaltada também. Já. Eu fui para a faculdade e quando eu vim da faculdade, que essa linha aqui, ela fazia um trajeto direto na Rua São José, aí depois parou, foi lá por dentro, fazendo só uma inversão diferente. O que aconteceu? Eu tenho que vir a pé, lá de cima, andar a pé para minha casa, que eu moro para cá. Aí o cara colocou a arma na minha cabeça, o que eu fiz? Eu tive que dar os meus objetos todos que eu levo para a sala de aula, computador, meu celular, levaram tudo. Olha só, são cartazes aqui, vários cartazes aqui de pessoas, da comunidade do Santo Antônio aqui. A senhora também pega a linha 111 aqui, tem a mesmo problema. Mesmo problema, é muito difícil a nossa mobilidade, pessoas já de idade, com muito problema de saúde. Para mim, na Manaus Moderna, para mim virou castigo, virou praga eu ir lá, porque é difícil ficar na Praça da Saudade. Até chegar lá na Manaus Moderna, já chego cansada. Pobre é apenas massa de manobra para os ricos, para os empresários que chegam aqui e eles se instalaram, não perguntaram a ninguém, não disseram a que eles vinham. Agora quem descobre, vieram buscar o nosso dinheiro, vieram trazer problemas para nós, porque solução não trazem, só trazem problemas, já está estourando de problema no sul, então chega a rebarba aqui em Manaus. Em nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos comunicou que algumas linhas deixaram de circular até o centro
para melhorar o fluxo de veículos na área. Eles também reduziram o intervalo entre os ônibus a partir de hoje. Isso se tivesse ônibus, né, gente? Entre as linhas afetadas estão o 111 e também o 125, o 541, o 407 e o 623. Eles afirmam ainda que a medida vai proporcionar ao usuário um ganho de 15 a 20 minutos no tempo de viagem. Como opção do T1 para o centro da cidade, os usuários terão 27 linhas, totalizando 194 veículos. E para o retorno ao bairro, o usuário pode pegar qualquer linha, né, que sai do centro da cidade em uma parada seletiva com destino ao T1 e para realizar a integração com a linha de origem. Isso estaria funcionando se a gente não tivesse aí realmente essa greve de 100% do transporte coletivo, né? Os usuários colocaram também em xeque o Passa Fácil, aquele sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo. Segundo eles, os descontos são maiores do que o normal e isso já gerou mais de 300 denúncias aos órgãos de defesa do consumidor e à Defensoria Pública. Ontem, teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Manaus para discutir esse problema. Seu Alexandre não perdeu tempo, fez questão de participar. Afinal, já se sentiu prejudicado pelo novo sistema do cartão Passa Fácil. Eu estive no Sinetran para pedir, tipo um documento, um papel qualquer, onde diga que eu passei no ônibus tal, no horário tal, mas não foi debitado só os R$ 3,80 de passagem, foi debitado mais. Só que eles disseram que eu não posso ter isso, só se eu for na justiça pedir através da justiça. Ele é apenas um dos mais de 300 usuários que já denunciaram o problema para a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Então, nós estamos encaminhando também essas denúncias à Defensoria Pública do Estado. Eu já pedi também ao IPEM que ele faça uma aferição desse sistema Passa Fácil para nós sabermos o que de fato está acontecendo. A verdade é que os usuários de transporte coletivo não podem continuar sendo lesados da forma que estão com esse sistema. Nós entendemos que não, porque é um sistema semelhante ao sistema bancário, né? É muito difícil que ocorra uma diferença nesse sentido. De acordo com a Defensoria, ainda é cedo para falar se o sistema volta a ser como era, por créditos. O importante agora é resolver o problema. Uma coisa muito básica, essas situações elas deveriam ser discutidas previamente com a população. Qualquer mudança que exista no sistema de transporte coletivo sempre precisa ser discutido antes e mesmo esta situação da alteração do sistema de bilhetagem não foi discutida anteriormente, o que quer que não gera os transtornos que nós estamos observando hoje. Depois das discussões, os órgãos de defesa do consumidor estipularam um prazo de 10 dias para que o Sinetran e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos apresentem soluções para o problema das cobranças indevidas no Passa Fácil. Os horários de funcionamento do comércio, como em todo feriado, estão alterados a partir de hoje. A repórter Rosiana Chagas está ao vivo para a gente e vai trazer mais informações. Rose, a gente tem um dia complicado hoje porque está sem ônibus, é muito provável que esses comerciários não cheguem, mas mesmo assim o comércio do centro deveria funcionar normalmente, né? Como é que está previsto aí esse horário de funcionamento? Oi, Thea. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente nesse feriado de Corpus Christi. Então, a situação está difícil por conta do transporte coletivo aí em greve, mas lá no centro, segundo a Federação do Comércio do Amazonas, o centro vai funcionar assim. Algumas lojas abrem às 9 horas da manhã e seguem abertas até 1 da tarde. Essa é a previsão lá para o centro, né, para o centro comercial. Agora, nos shoppings, alguns abrem às 10 da manhã, outros 11 horas da manhã, mas a maioria mesmo abre a partir do meio-dia. A praça de alimentação, para quem quer almoçar com a família ali no shopping, né? Outros realmente abrem à 1 da tarde, mas seguem abertos até 9, 10 horas da noite. Essa é a programação para quem quer, pelo menos quem tem carro, não depende tanto do transporte coletivo, vai precisar se locomover, vai querer almoçar no shopping, vai querer assistir a um filme com a família, aproveitar realmente esse feriado. Essa é a programação, centro da cidade, a partir das 9 horas até 1 da tarde. Nos shoppings, alguns, principalmente lá na Zona Norte, abrem às 10, outros na Zona Centro-Sul às 11 e grande parte deles, a grande maioria ali, meio-dia até 9 horas da noite, para quem quer aproveitar esse feriado. Thea.
Pois é, o feriado é uma data que é muito importante para os comerciantes, por isso que eles fazem questão de abrir nesses horários pré-estabelecidos, como você mesmo disse, né, Rose? A gente espera que essa greve não atrapalhe tanto, porque afinal de contas hoje é um dia que eles deveriam ter um lucro a mais, justamente aproveitando que as pessoas não gostam nem sempre de ficar em casa durante o feriado, né? Aproveitam para consumir. A gente não sabe como é que vai ser isso com a greve. Mas, Rose, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã no Ar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, tá? Agora, a gente vai trazer imagens do nosso drone da TV A Crítica, né? O repórter cinematográfico Márcio Souza hoje está fazendo aí esse sobrevoo pela cidade de Manaus. A gente mostrou a Global Green e agora é a garagem da Eucatu, pelo que eu estou vendo aqui, os ônibus vermelhinhos, é da zona norte da cidade. A gente mostrou a movimentação com a Amanda Amorim lá na rua, onde os rodoviários estão realmente de braços cruzados. E agora a gente mostra a imagem aérea para realmente comprovar que todos os ônibus, que 100% da frota que atende a zona norte da cidade está na garagem. A gente consegue, inclusive, ter esses dois panoramas com essa imagem aérea, né, do nosso drone, que a gente consegue mostrar que os ônibus estão todos estacionados, não saíram, a garagem está lotada. E aqui do lado de fora, na rua que passa bem na frente, né, da garagem da Eucatu, estão os rodoviários, né? Estão aí os funcionários do sistema de transporte coletivo que deveriam estar circulando pela cidade, mas que hoje resolveram paralisar as atividades completamente. 100% da frota está nas garagens. Os ônibus não saíram. O transporte coletivo de Manaus não circula nesse feriado, nessa quinta-feira. Essa, com certeza, é a notícia do dia. A gente faz questão de avisar isso para todas as pessoas que pretendiam aproveitar o feriado e que dependiam dos ônibus. Se você estiver saindo de casa, você vai ter que realmente procurar um outro tipo de transporte, porque os ônibus estão nas garagens, como a gente pode ver, garagem lotada, ônibus estacionados. No caso da Eucatu, a gente tem aí o transporte coletivo, que é realmente o maior número de veículos, mas tem veículos também do transporte intermunicipal que está parado, está paralisado ali. Então, o usuário do transporte realmente vai ter que procurar uma outra maneira de ir para o seu compromisso. Os comerciários que precisarem ir para o trabalho, a essa altura do campeonato, já procuraram transporte alternativo, que é aquele amarelinho que circula na zona leste da cidade, é autorizado para circular na zona leste da cidade, mas que hoje, com certeza, está circulando por outras zonas para tentar atender a população. E tem também o transporte alternativo, mototáxi, aplicativo, enfim, vai ter que procurar realmente uma outra maneira para conseguir chegar no seu compromisso ou para aproveitar o feriado, se quiser. Ônibus 100% parado, como a gente vê agora aqui na garagem da Eucatu. Uma cena realmente muito triste, lamentável para esse feriado, né? Bem, ainda nessa edição a gente volta a falar da greve dos rodoviários, mas no próximo bloco a gente fala também dos gastos da prefeitura com publicidade. O Manhã no Ar volta em instantes.